Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Estou tomando aqui, não é bebida, tá? É energético, porque tem que aguentar. É bebida, mas não é bebida assim, é energético. Boa noite, boa noite. Como vocês estão? Boa noite, boa noite. Elvis, Lucas, Jefferson, sejam bem-vindos. Mentes barulhentas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Gratidão. Boa noite, boa noite. Vou esperar um pouquinho mais de gente entrar, que eu quero. Hoje eu vou terminar o livro do Neville Goddard, tá? Nossa, já é quase 10 horas. Mas eu tô a milhão aqui, né? Então, quem quiser me acompanhar, sinta-se à vontade. Neville Goddard, não. Nossa, hoje foi tão... Hoje eu vou terminar o livro do Wallace de Waugh, A Ciência de Ficar Rico, certo? Eu quero... É bem curtinho, né? Só eu quero terminar, né? Porque eu quero começar um outro livro. É muito bom também, por sinal. Tá? Boa noite, sejam bem-vindos, William, meu aluninho querido do meu coração. Boa noite, Cristiano. Não te vi na academia hoje. Tudo bem? Não é bebida, tá? Boa noite, boa noite. Esperar mais um pouquinho. Eu acho que bastante gente já tá dormindo, né? Mas eu quero fazer isso hoje. Boa noite. Vamos lá. O que fala o capítulo 16 do livro A Ciência de Ficar Rico, do Wallace de Waugh? Que seria praticamente o último capítulo, né? E aí é o último capítulo com algumas... daí ele fala aqui no capítulo 17, que também eu quero passar para vocês hoje, sobre o resumo da ciência de ficar rico. Tá? Ele fala no capítulo 16 algumas advertências e observações conclusivas. Então, esses dois capítulos eu acredito que são muito importantes, porque eles falam a conclusão do livro. Para quem não gosta de ler todo o livro, é muito bom, porque vai pegar um pouco de tudo, né? Então, eu quero falar para vocês sobre esse capítulo 16 e o capítulo 17, né? Peraí, deixa eu tomar mais um gole. Vamos lá. O que ele diz no capítulo 16? Muitas pessoas zombam da ideia de que há uma ciência exata para enriquecer. Ou seja, muitas pessoas elas não acreditam que há uma ciência exata para enriquecer, né? Então elas dão risadas, né? Elas não se interessam por saber isso, enfim. Presas à ideia de que a fonte de riqueza é limitada. As pessoas elas se limitam muito à fonte de abundância que nos é concebido por Deus e pelo universo. Então, esse é o grande problema das pessoas. Elas se limitam, né? E aí elas acabam elas mesmas se auto-sabotando e não acessando aquilo que ela poderia acessar, né? Então, elas ficam com aquele pensamento de escassez e aquilo é algo que a limita, que não a deixa evoluir mais, tá? Em todos os aspectos eu digo escassez, tanto na saúde, no relacionamento, quanto na abundância de dinheiro também, tá? Porque a abundância, ela é relacionada a tudo, né? Na verdade, sobre o equilíbrio da nossa vida, né? Então, ele fala que
insistirão que as instituições sociais e governamentais devem mudar antes, para que um número considerável de pessoas possa ganhar a sua subsistência. Mas isso não é verdade. Quando as pessoas elas falam que primeiro as instituições sociais e governamentais devem mudar, porque isso é o que a maioria das pessoas falam, é a justificativa que se dá pela falha de não conseguir a abundância que a pessoa deveria ter, certo? Isso nós estamos nos auto-sabotando. Nós não temos nada a ver com governadores, nada a ver com coisas de assistência social. Isso não tem nada a ver. O que tem a ver, o que vai nos fazer evoluir é a nossa mentalidade. Qual é a sua concepção sobre a abundância? Qual é a sua concepção da sua vida relacionada ao seu corpo? Qual é a sua concepção da sua vida relacionado ao dinheiro, à abundância? Qual a concepção que você tem relacionado a relacionamentos? Tudo isso influencia no seu resultado. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, que não é o pensamento, não somos nós que criamos algo. E isso não é uma verdade. Nós que criamos toda a nossa vida, tudo o que passa por nós, seja financeiro, seja de corpo, de doença, tudo, absolutamente tudo que passa pela nossa vida, somos nós que criamos. Não é outra pessoa, não são governadores, não são nada disso, nada do que é externo nosso cria. O que cria somos nós. Então, se somos nós que criamos tudo o que está ao nosso redor, nós precisamos mudar internamente para que o nosso exterior mude também, certo? E é isso que nós temos que colocar na cabeça das pessoas, porque caso contrário elas ficam se agarrando naquilo que acontece no exterior, que é culpa do exterior, que são culpa das pessoas que estão à volta dela. E não é nada disso, somos nós os próprios culpados. A gente evolui ou a gente estagna, né? A gente fica no mesmo lugar, a gente se degenera, né? Vocês já viram aquelas pessoas que, sei lá, faz tanto tempo que vocês não veem, e aí de repente depois de um certo tempo, vocês encontram elas e elas estão muito pior do que quando estavam mais novas, ou elas estão muito pior, uma condição muito pior do que elas se encontravam antigamente. Esse tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que fica sentado e não quer fazer nada de evoluir, não quer saber de evolução. E o que acontece? Essas pessoas, elas vão se degenerando, elas próprias vão arrumando doenças para elas próprias vão afastando a abundância da sua vida, elas próprias se autodestroem, entende? Você vê que aquela pessoa tá com um corpo que não gostaria, e uma outra concepção, você também vê aquelas pessoas que faz muito tempo que você não vê, e as pessoas estão super bem, elas estão muito pra frente da época que vocês viam elas. Então quer dizer o que? Aquela pessoa, ela foi pro caminho da evolução, ou seja, ela está evoluindo, né? E aquela que foi para trás, ela tá retrocedendo, porque a pessoa que não anda para frente, se ela fica parada, ela estagna. E o que acontece? Ela não vai evoluir. E a pessoa que não evolui, a tendência é, mesmo parado, você tá indo para trás. Se você quer ir para frente, você tem que agir. Se você não age para sua evolução, você vai ir para trás automaticamente. Quem deixa a vida levar, quem fica esperando alguma coisa cair de paraquedas, não vai a lugar nenhum, gente. Não vai a lugar nenhum. É isso que o Alice Joá fala aqui, entende? Então não adianta querer sucesso, querer dinheiro, querer abundância, se a gente não muda, se a gente não se transforma em uma pessoa diferente, se a gente não
procura mudar, não procura se entender para saber quais as nossas virtudes nós temos que melhorar, né? Então, esse é o processo de evolução da nossa vida. Seja você espiritual, seja você qualquer religião, isso não tem nada a ver com religião, isso tem a ver com evolução interna, tá? Então, vou continuar aqui no livro, né? Porque eu começo devagar e vou longe. Então, o que o Wallace de Waugh fala aqui na Ciência de Ficar Rico, é verdade que os governantes atuais mantêm o povo na pobreza, mas isso é porque o povo não pensa e não age de uma certa maneira, porque eles não têm nada a ver com a pobreza, com quanto você fica rico, com quanto você fica pobre. E esse pensamento nós temos que tirar, porque é um pensamento, é uma crença. Caso o povo comece a agir como sugerido neste livro, nem os governos, nem os sistemas industriais podem detê-lo. Todos os sistemas deverão ser modificados para acomodar o movimento de progresso. Caso o povo tivesse a mente próspera, teria a fé que poderia enriquecer e fosse adiante com o fixo propósito de enriquecer, nada poderia mantê-los na pobreza. Então, a pessoa que ela tem o propósito verdadeiro, que vem de dentro dela, que ela quer prosperar, que ela vai prosperar, que ela tem uma fé inabalável, a pessoa vai prosperar. E a pessoa acredita que ela vai prosperar e que ela está gerando as causas que ela necessita, ela vai. Só é questão de tempo. É isso que nós precisamos entender. Quando a pessoa quer o sucesso e ela é movida por um sentimento profundo de que aquilo vai acontecer, vai acontecer. Eu posso garantir que vai acontecer. Só que tudo isso tem um processo que nós precisamos entender para que a gente não coloque ansiedade no meio e para que as coisas cheguem no momento correto, no momento certo, né? Então, tudo isso depende de uma pessoa somente de nós. Então, não tem o porquê ficarmos colocando a culpa em coisas externas, e sim no nosso interno. Nós somos a nossa solução e nós somos o nosso problema. Tudo é de dentro para fora, tá? Então, os indivíduos podem aderir ao certo modo em qualquer era e sob qualquer governo e enriquecer. Não quer dizer nada o governo. Não coloquem a culpa em governo. A culpa é nossa, a culpa é de cada um. E quando um número considerável de indivíduos fizer isso, sob qualquer governo, causarão a mudança do sistema de modo que será aberto o caminho para os outros. Então, quanto mais pessoas ficarem ricas no plano competitivo, pior para os outros. Quanto mais ficarem ricas no plano criativo, melhor para os outros. O que o Wallace de Waugh fala aqui também, que ele fala muito no livro dele, para quem não leu ainda, que não devemos praticar as coisas na competição, e sim na criação. Por quê? Na competição, bem no fundo você está gerando uma crença de escassez dentro de você. Porque aí no fundo você acha que no universo não tem para todos. E aí você pensa em competição, em competir, certo? Mas não é isso, a gente não é uma competição, nós somos um no universo. E sendo um, nós temos que criar, temos que ser criativos. Nós somos um processo de criação e tem para todas as pessoas. Existe abundância infinita, ilimitada. Só que temos que acessar essa abundância. Como que vamos acessar essa abundância? Se estivermos preparados para acessar. Agora, se não estivermos preparados, o universo não vai deixar nós atrairmos isso. Não vai. Então, primeira coisa, temos que estar preparados mentalmente para que o universo nos traga aquilo que a gente quer, certo?
Então, o que ele fala aqui, a salvação econômica das massas só se realizará quando um grande número de pessoas aplicarem o método científico estabelecido neste livro e enriquecerem. Estes mostrarão aos outros o caminho e inspirarão o desejo da vida real, com a fé que pode ser alcançada e com o propósito de alcançá-la. Para o presente, entretanto, é bastante saber que nem o governo sobre o qual você vive, nem o sistema capitalista ou competitivo da indústria podem afastá-lo do enriquecimento. Então, não deem essa desculpa que vocês não enriquecem por causa do seu chefe que não aumenta o salário, por causa do seu filho, por causa do governo, por causa da fulana, por causa do ciclano, por causa do seu marido. Não, gente, não. Somos nós os culpados. Nós. Entendam de uma vez por todas. Claro que eu não tô dizendo pra todo mundo, né? Mas nós temos que entender que somos nós os culpados de tudo. Então, quando você entra no plano criativo do pensamento, você ascende sobre todas essas coisas e torna cidadão de um outro reino, tá? Então, sempre que recair nos velhos modos de pensamento, corrija-se imediatamente, tá? Então, o Wallace de Wiley fala que uma das formas da gente estar sempre nessa vibração, né? Nessa frequência elevada, é nós cuidarmos do nosso pensamento todos os dias, diariamente, e cada vez que acontecer eu pensei em coisa que não é para pensar, automaticamente você tem o poder de controlar isso. Então, isso que é o trabalho mental que nós devemos fazer todos os dias, 24 horas por dia, se possível. Então, quando você passa a mente competitiva, você perde a cooperação da mente suprema. Então, por isso que eu digo, não pensem em competição, tá? Pensem em criação, em criar. Nesse momento que você está pensando em criar e não em competir, você vai ter o auxílio da mente suprema, que é Deus, que é o universo, chamem como vocês quiserem, que é o Criador. Então, não também vamos tirar aqui o caso de religião, né? Porque nós estamos criando agora, criando sempre, né? Só que tudo isso depende de nós, entendermos o processo e estarmos, nós temos que querer praticar isso todos os dias, tá? Então, o que o Wallace de Wa fala aqui, não perca tempo planejando como se você se encontrará assim, ó, não foque em emergências. No caso, não perca tempo planejando como você se encontrará com emergências possíveis no futuro, a não ser que as medidas necessárias possam afetar suas ações hoje. Então, nunca pense que vocês vão estar em caso de emergência, de urgência, de alguma coisa. Tirem isso da mente de vocês, porque caso vocês pensem nisso, vocês vão atrair, porque tudo é energia, todo o nosso pensamento é energia. E quando a gente pensa em tragédia, em coisas assim, por isso que eu digo muito para não assistir programas que nos mostrem coisas ruins, notícias ruins, evitem o máximo de assistir. Então, cada vez que você entra naquela vibração, naquela energia que você não consegue controlar, você está assistindo, você está emanando aquilo para você, você está sugando aquela energia e aquilo automaticamente vai fazer com que você atraia mais coisas ruins para você. Então a gente tem que eliminar da nossa vida tudo isso que de alguma forma transforma o nosso pensamento em negativo. No momento que todas as pessoas conseguirem fazer isso, essa é uma evolução fenomenal, porque aí você vai estar conseguindo criar tudo na sua vida. Você vai estar conseguindo ter o controle de toda a sua vida. É isso que nós temos que entender, tá? Então, o que o Wallace de Wa fala aqui também, no livro A Ciência de Ficar Rico, não se preocupe perguntando-se como você superará os obstáculos que podem aparecer no horizonte dos seus negócios.
a menos que você veja claramente que o seu curso poderá ser alterado hoje. A fim de evitá-los, não importa o quão colossal uma obstrução possa parecer à distância, você verá que, seguindo de certo modo, ela desaparecerá à medida que você se aproxima. Ou um caminho sob ou em torno dele aparecerá. Então, a gente nunca deve se preocupar com algo que está para acontecer, certo? Por quê? Porque quando você muda o seu pensamento relacionado àquilo, aquele algo não acontece mais. É como um passe de mágicas, entendem? Então, é por isso que nós temos que colocar sempre a energia no lado positivo, mesmo que a gente não saiba como aquilo vai acontecer, de que jeito isso vai acontecer, não tem como. Tem. O universo, ele vai lhe mostrar o como. Se você estiver alinhado com as leis universais, o universo vai te mostrar como você vai chegar aonde você quer. Isso é uma lei. Você sabe o que é lei? Lei universal é algo que já está no universo, entende? Então, isso é muito importante a gente ter na nossa consciência, tá? Então, o que o Wallace Joa fala aqui, nenhuma combinação possível de circunstâncias pode derrotar um homem ou uma mulher que estejam enriquecendo seguindo linhas estritamente científicas. Nenhum homem ou mulher que obedece à lei pode falhar em enriquecer. Ninguém pode multiplicar 2 por 2 e não conseguir 4. Isso que o Wallace Joa nos fala aqui no livro A Ciência de Ficar Rico. Que é uma ciência, gente. O que é ciência? Ciência é algo que já foi provado. Então, é isso que a gente tem que ter na nossa mente, tá? Não tenha nenhum pensamento ansioso em relação aos possíveis desastres. Isso que eu tava falando antes. Não imagine desastre, não imagine coisas ruins no meio do percurso. Porque se você imaginar, aquilo pode acontecer. Em tudo que você coloca sentimento, bom ou ruim, vai acontecer da forma que você emana um sentimento para aquilo. Então, não coloque pensamentos em relação a possíveis desastres. Só um minutinho. Obstáculos, pânicos ou combinações de circunstâncias desfavoráveis. Há tempo bastante para se defrontar com tais coisas quando surgirem diante de você no presente imediato. E você verá que cada dificuldade carrega em si a possibilidade de ser superada. Então não se preocupe com possíveis coisas que virão a acontecer. Às vezes o nosso problema é que a gente se preocupa demais com aquilo que vai acontecer. Tire a ansiedade do jogo, porque aí você vai estar mais em paz com o universo. E a paz, o bem-estar é o segredo. Porque quando você está alinhado ao seu propósito, está em bem-estar, você vai atrair o que você quer. Isso é uma lei. É uma lei, não sou eu, Ariane, que estou dizendo. É uma lei universal, tá? Então, não tenha nenhum pensamento ansioso, né? Como o Wallace Joa fala. Controle o seu discurso. Nunca fale de si, dos seus problemas ou de qualquer outra coisa de modo desanimado ou desanimador. Sempre que você for falar de você e da sua vida, nunca fale das coisas negativas suas. Nunca fale de modo desanimado. Não fale os seus problemas. Não fale. Mesmo que você tenha, não fale. Porque você está emanando aquela energia. Então, aquela energia vai voltar mais para você, certo? Então, nunca admita a possibilidade de falha. Tire essa possibilidade da sua vida. Muita gente, até no relacionamento, casa e pensa assim: ah, se eu me separar, se a pessoa já tá dando uma brecha, se eu me separar, ela já tá dando uma brecha. Então, esse tipo de coisa, entende? Se eu sair daquele emprego que eu quero muito, já tá dando uma brecha, porque já tá vindo no pensamento dela algo que ela não vai conseguir dar conta. E é a partir daí que a gente cria tudo no nosso universo, entende? Então, por isso que eu digo, tudo a gente cria. Tudo, até mesmo criando possibilidades na nossa mente.
boas ou ruins. Se você botou sentimento naquela possibilidade que veio na sua mente, você vai criar, seja boa ou seja ruim. Entende? Então, nunca fale dos problemas, nunca fale de possíveis falhas que você possa ter. Não fale. Se acontecer, aconteceu. Vai ter uma solução. Mas não fique emanando para o universo. Nunca fale que os tempos estão difíceis. Nunca! Crise jamais! Ou das condições de negócios duvidosas. Os tempos podem ser difíceis e as negociações duvidosas para aqueles que estão no plano competitivo, mas nunca serão assim para você. Você pode criar o que você quiser, tá? E você está acima do medo. Então, o que quer dizer? Cada vez que nós colocamos medo em uma situação, medo de que tá ruim, isso tá ruim, tem que melhorar, mas tá ruim, a gente vai atrair aquilo. É uma coisa automática, é lei universal, a gente vai atrair. Então tira o medo, foca só na coisa boa, mesmo que não tenha muita coisa boa ali, mas crie uma coisa boa. Tudo tem coisa boa, em tudo, absolutamente tudo. Basta nós pensarmos um pouco, é que às vezes as pessoas elas têm preguiça até de pensar, de imaginar, né? Então basta a gente pensar um pouco que em todas as coisas do mundo que acontecem existem coisas boas, tá? Então, o que o Wallace de Waugh fala aqui é: quando os outros tiverem tempos difíceis e poucos negócios, você terá oportunidades maiores. Pensa assim. Então, acostume-se a ver e pensar sobre o mundo como algo que está mudando, tá? Que está crescendo, e a considerar o que parece ruim como algo que ainda não está desenvolvido. Tudo bem, aquela pessoa tem aquele problema, por quê? Porque, coitada, ela ainda não se desenvolveu, ela ainda não evoluiu. Aquele lugar lá, aquele ambiente tem problema, aquelas pessoas lá não são pessoas boas. Tudo bem, tá tudo certo. Aquelas pessoas não se desenvolveram, aquele ambiente não se desenvolveu. Tu entende? Vocês entendem o que eu quero falar? Então é isso, a gente não pode falar mal disso. É porque as pessoas não se desenvolveram. Falar sempre em termos de progresso, agir de outro modo é negar a sua fé, tá? E negar a sua fé é perdê-la. Então, cada vez que você nega as coisas boas da sua vida, você vai perder as coisas boas, por mais que você esteja ganhando, porque a nossa vida é um progresso, é uma evolução. Se você parar no tempo, as coisas vão parar, não vai ser automático que vão continuar. Então, o pensamento, tudo a gente está em evolução todos os dias. Então, nunca, o que o Wallace de Waugh fala aqui, nunca permita-se sentir-se decepcionado. Mesmo que coisas lhe decepcionem, você tem que nunca permitir sentir-se decepcionado. Isso é muito importante para que a gente se sinta sempre bem, né? E nunca pensando que alguma pessoa deve algo a nós. Não, porque esse sentimento gera uma coisa ruim dentro de nós. E esse sentimento afasta aquilo que a gente quer, tá? Então, você pode esperar ter uma coisa em algum momento determinado e ela não chegar nesse tempo. E isto parecerá um fracasso? Não, porque as coisas a gente tem que tirar a ansiedade. Quando a gente quer algo, para aquilo chegar mais rápido para nós, a gente tem que tirar a ansiedade daquilo. Mas se você se prender à sua fé, você verá que o fracasso é só aparente. O fracasso não existe quando a gente tem fé, tá? Então prossiga de certa maneira, e se você não receber essa coisa, você receberá algo muito melhor. Muito melhor. Então, porque o universo, Deus, ele nos surpreende sempre, tá? Sempre. Então, quando você está pedindo algo, quando você está se trabalhando para receber algo, você vai receber. Se você está gerando as causas corretas, você vai receber algo muito maior. Se prepare para receber aquele algo muito maior, tá? E você verá que o fracasso era realmente um grande sucesso. É sempre assim. Vocês já perceberam que quando acontece um fracasso na vida de vocês, depois de um certo tempo, vocês olham para aquilo, pensam naquela situação, né? Relembram e pensam assim:
Poxa vida, graças a Deus que aconteceu aquele fracasso. Graças a Deus. Então, a partir daquele fracasso, você pode evoluir muito mais e atrair muito mais coisas que, se tivesse dado certo, você não teria hoje. Não é isso? Então, por isso que eu digo, em todas as coisas tem o seu lado bom. Então, o que o Wallace fala aqui? Um estudante desta ciência de ficar rico, ajustou sua mente para fazer uma determinada combinação de negociações, que no momento lhe pareceram ser as mais desejáveis. E ele trabalhou por algumas semanas para causá-las. Mas, quando o momento crucial veio, ele fracassou de modo totalmente inexplicável. Era como se alguma influência oculta tivesse trabalhado secretamente contra ele. Mas não ficou decepcionado. Pelo contrário, agradeceu. Então, crie nisso de agradecer. Mesmo as coisas ruins, agradeçam. Então, pelo contrário, o menino agradeceu a Deus por seu desejo ter falhado. E firme em uma mente grata, em poucas semanas veio uma oportunidade muito melhor, de forma que ele não deveria ter levado o primeiro negócio em conta. E ele viu que uma mente que sabe mais do que ele, tá? Uma mente que sabe mais do que ele, uma mente superior, uma mente divina, o nosso Criador, o impediu de perder o melhor, comprometendo-se por menos, tá? Então, esse é o modo que cada fracasso aparente trabalhará para você. Se você mantiver sua fé e fixar seu propósito e for grato e fizer a cada dia tudo que pode ser feito naquele dia, fazendo cada ato separado de modo bem sucedido, quando você falha, é porque você não pediu o bastante. Quando você falha, é porque você não pediu o bastante. Persevere, insista, e algo melhor do que você estava procurando virá certamente. Tá? Isso não sou eu, Ariane, que estou falando, é o Wallace de Waugh no seu livro A Ciência de Ficar Rico, Milionário. Então, lembre-se disso, tá? Então, assim, ó, você não falhará porque não tem o talento necessário para fazer o que você deseja fazer. Fazendo como eu orientei, que ele falou no livro, né? Você desenvolverá todo o talento necessário para fazer o seu trabalho. Então, não interessa se você tem o talento, se você não tem, mas se você praticar aquilo com eficiência, treinar, você vai fazer aquilo com excelência. Não é do âmbito deste livro tratar da ciência do cultivo de talentos, mas é tão certo e simples quanto o processo de enriquecer. Entretanto, não hesite nem se abale pelo medo de que quando você alcançar determinado ponto, você falhará pela falta de habilidade. Nem pense nisso, nem cogite. Mantenha-se firme e quando você alcançar este lugar, a habilidade lhe será fornecida. Quando você alcançar este lugar, a habilidade lhe será fornecida. Acredite nisso, porque lhe será, certo? A mesma fonte de habilidade que está aberta a você foi a que permitiu ao autodidata Lincoln fazer o maior e melhor governo já realizado por uma única pessoa. Você pode atrair para sua mente toda a sabedoria que há e usá-la quando se encontrar com as responsabilidades que serão colocadas diante de você. Prossiga na fé total e não se preocupe em não saber trabalhar com aquilo e não ter habilidade. Porque quando você estiver lá, se você estiver em harmonia com o universo, você estiver com amor no seu coração, com um desejo que vem de dentro, assim, um desejo profundo, espiritual, você vai adquirir todas as habilidades
como um passe de mágicas. Acredite. Isso não sou eu que tô falando. É o Wallace de Wa no seu livro A Ciência de Ficar Rico, tá? Então, estude este livro, tá? Que muito bom. Faça dele seu companheiro constante até que você domine todas as leis contidas nele. Quando você estiver firmemente estabelecido nesta fé, você estará bem para desistir de divertimentos e permanecer afastado dos lugares onde as ideias que se opõem a ele são pregadas, em discursos ou sermões. Não veja literatura pessimista, não olhe literatura pessimista, tá? Ou conflitante, nem argumentos sobre o assunto. Passe a maior parte do seu tempo de lazer contemplando a sua imagem mental daquilo que você quer e cultivando a gratidão, mesmo que você esteja passando por momentos ruins, que para você a princípio seria ruim, mas cultive esse sentimento de gratidão pelo ruim também, pelo ruim que você acha que é ruim, mas lá na frente você vai perceber que aquilo não foi ruim, que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na sua vida. Acredite com uma fé inabalável, porque isso é uma lei, tá? Então, ele contém tudo que você necessita, esse livro, né, para saber sobre a ciência de enriquecer. E você encontrará todos os fundamentos resumidos no capítulo seguinte. O que diz o capítulo seguinte é bem curtinho, eu vou ler aqui, tá? Que é o resumo da ciência para ficar rico, tá? O resumo do livro. Chegamos ao fim, graças a Deus, para começar outro livro. Capítulo 17, resumo da ciência para ficar rico. Deixa eu tomar aqui uma bebida, mas não é bebida alcoólica, tá? É energético, porque eu estou, né? Vamos lá. Essa hora é só assim, né? Existe, tá? O que é o resumo da ciência para ficar rico, segundo Wallace de Wa? Prestem atenção, que esse é o resumo, tá? Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e, imprimindo este pensamento na substância amorfa, pode causar a criação da coisa que pensou. A fim de fazer isto, uma pessoa deve passar da mente competitiva à criativa. De outro modo, não poderá estar em harmonia com a inteligência amorfa, que, por natureza, é sempre criativa e nunca competitiva. Uma pessoa pode vir a ficar em total harmonia com a substância amorfa, mantendo uma gratidão vívida e sincera para com os benefícios que lhes são conferidos. A gratidão une as mentes dos indivíduos com a inteligência da substância, de modo que os pensamentos de uma pessoa podem ser recebidos pela amorfa. Uma pessoa somente pode permanecer no plano criativo, unindo-se à inteligência amorfa por um sentimento profundo e contínuo de gratidão. Uma pessoa deve dar forma a uma imagem mental bem definida e definitiva das coisas que deseja ter, fazer ou tornar-se, e deve fixar esta imagem mental em seus pensamentos, sendo profundamente grato ao Supremo por todos os seus desejos que lhe são concedidos. A pessoa que deseja enriquecer deve passar suas horas de lazer contemplando a sua imagem mental do que ela quer
e em persistente gratidão do que ela realmente lhe será dada, agradecendo pelo que ela quer, mas como se ela já tivesse, como se você já tivesse. Agradeça a tudo que você contempla na sua imagem mental do que você quer, mas com o pensamento e sentimento de que você já possui, já é seu. Muita ansiedade não pode se diminuir a importância da frequente contemplação da imagem mental, junto com a fé inabalável e a devota gratidão. Então, tire a ansiedade, tenha uma fé inabalável de que aquilo já aconteceu na sua vida e agradeça por aquilo já ter acontecido na sua vida. Este é o processo pelo qual a impressão é dada à amorfa e as forças criativas são postas em movimento. A energia criativa trabalha através dos canais estabelecidos pelo crescimento natural e da ordenação industrial e social. Tudo que for incluído em sua imagem mental será certamente trazido à pessoa que segue as instruções dadas acima e cuja fé não se abala. O que ela quiser virá pelos caminhos da negociação e do comércio estabelecido. Último parágrafo. A fim de receber o que é seu, quando estiver pronto para vir, uma pessoa deve agir de modo que seja mais que competente e sobressaia em sua posição atual. Então ela já vai, aquilo vai ser super normal quando a gente for receber, né? Então deve fixar em sua mente o propósito de enriquecer com a realização da sua imagem mental. E deve fazer a cada dia tudo que pode ser feito naquele dia, cuidando para realizar cada ação de forma bem sucedida. Deve de modo que cada transação favoreça mais a vida. E deve fixar o seu pensamento de prosperidade de modo que a impressão de progresso seja comunicada a todos com quem venha a ter contato. Passar adiante, transbordar na vida das pessoas. Os homens e mulheres que praticarem as instruções antecedentes certamente enriquecerão, e a riqueza que receberão estará na proporção exata à definição da sua imagem, a fixação do seu propósito, a firmeza da sua fé e a profundidade da sua gratidão. Bom, pessoal, por hoje era isso. Agradeço a todos por estarem me ouvindo. Até achei que não ia ter quase ninguém, porque é 10h30, né? Gratidão. Amanhã eu quero começar um livro novo. E falando em abundância, em dinheiro, prosperidade, mais saúde, mais relacionamento, eu quero convidar